1986, a nave espacial Challenger decolou sob olhares esperançosos, carregando a primeira professora a ir para o espaço. Milhões de pessoas ao redor do mundo acompanhavam o lançamento, ansiosas por um momento histórico. Mas a euforia se transformou em terror quando, apenas 73 segundos após a partida, a nave se desintegrou em uma explosão devastadora. A imagem da tragédia, gravada a fogo na memória de todos que a viram, é um lembrete sombrio da fragilidade da vida e da brutalidade do destino. Os destroços da Challenger, junto com os corpos dos 7 tripulantes, caíram no Oceano Atlântico, levando consigo sonhos e esperanças. Em 2011, o Reno Air Show, um evento anual repleto de adrenalina e paixão por aviões, se transformou em um pesadelo inesquecível. Milhares de pessoas se reuniram no aeroporto de Reno, ansiosas por demonstrações aéreas e corridas de aviões que desafiavam a gravidade. O que era para ser um dia de celebração se tornou um palco de horror e tragédia. James Leeward, um piloto experiente e profissional, competia com seu avião modificado, o Galloping Ghost, na corrida da classe Ouro. Em alta velocidade, ele cortava os céus buscando a vitória. A multidão o observava com entusiasmo, vibrando a cada manobra. Mas, em questão de segundos, o impensável aconteceu. Uma falha mecânica catastrófica tomou conta do avião de James, lançando-o em uma trajetória mortal. Em apenas 10 segundos, o Galloping Ghost mergulhou em direção ao solo, como um meteoro descontrolado. A imagem capturada momentos antes do impacto é arrepiante. O avião em rota de colisão com as arquibancadas lotadas de espectadores. O impacto foi devastador. 10 vidas foram ceifadas instantaneamente e outras 69 pessoas sofreram ferimentos graves. O Reno Air Show, que antes era sinônimo de alegria e emoção, se tornou um marco de dor e luto. Para os espectadores e familiares das vítimas, aquele dia se transformou em uma cicatriz profunda, um lembrete sombrio da fragilidade da vida e da brutalidade do destino. Nas sombras da intelectualidade, esconde-se um horror que desafia a compreensão humana. Anatoly Moskvin, um homem de mente brilhante e conhecimento vasto em jornalismo e história, guardava um segredo obscuro em seu apartamento na cidade de Nizhny Novgorod. Em 2011, o silêncio dos cemitérios locais foi quebrado por denúncias de túmulos violados. A polícia, após 2 anos de vigilância, flagrou Anatoly em plena ação, desenterrando um corpo. Mas o que encontraram em sua casa foi muito além do que poderiam imaginar. O apartamento de Anatoly não era um lar, mas um mausoléu particular. 39 corpos de meninas, mumificados e transformados em bonecas em tamanho real, preenchiam o espaço. Olhos vazios, preenchidos com botões, observavam o vazio. Caixas de som escondidas nos corpos emitiam músicas macabras e manuais de fabricação de bonecas detalhavam o processo horripilante. Anatoly, sob o olhar complacente de seus pais, que acreditavam que o filho apenas colecionava bonecas grandes, manteve seu segredo por anos. A verdade, no entanto, veio à tona, revelando a mente perturbada de um homem diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Os corpos mumificados foram removidos e Anatoly foi confinado a uma clínica psiquiátrica, onde passará o resto de seus dias aprisionado em sua própria insanidade. Nas profundezas sombrias da zona rural canadense, um horror inimaginável se escondia sob a fachada de uma fazenda comum. Robert Picton, conhecido como o fazendeiro porco assassino, transformou sua propriedade em um palco de horrores que ecoariam por gerações. Entre 1995 e 2001, mulheres desapareceram nas redondezas da fazenda de Robert e seu irmão David. Atraídas para a propriedade sob falsas promessas, suas vidas foram brutalmente interrompidas. O que antes era um lugar de trabalho rural se tornou um abismo de terror. Em 2002, a polícia canadense invadiu a fazenda, desenterrando um pesadelo. Restos humanos, roupas ensanguentadas e evidências macabras revelaram a extensão dos crimes de Picton. Os corpos de 33 mulheres foram encontrados enterrados na propriedade, mas Picton confessou ter assassinado 49.
e existem relatos de que partes dos corpos foram usadas para alimentar os porcos e até mesmo na carne vendida pela fazenda. A comunidade local foi tomada por um misto de horror e incredulidade. O fazendeiro porco assassino quebrou a confiança da população e manchou a imagem do Canadá. Condenado à prisão perpétua, Robert Pickton se tornou um símbolo do mal, um lembrete sombrio de que a maldade pode se esconder nos lugares mais inesperados. Em 1972, um time de rugby uruguaio embarcou em um voo rumo ao Chile, com a esperança de conquistar a vitória em um campeonato. Mal sabiam eles que o destino lhes reservava uma provação inimaginável, um pesadelo que testaria os limites da sobrevivência humana. O voo 571 da Força Aérea Uruguaia, com 45 passageiros a bordo, incluindo o time de rugby, se perdeu em meio às montanhas geladas dos Andes. Um erro fatal do copiloto, o tenente-coronel Dante Laguara, levou a aeronave a colidir com as rochas, deixando um rastro de destruição e desespero. Apesar do impacto devastador, mais da metade dos passageiros sobreviveu. No entanto, a luta pela sobrevivência estava apenas começando. Presos em um dos locais mais inóspitos da Terra, os sobreviventes enfrentaram o frio intenso, a fome implacável e a dor lancinante das lesões. As buscas aéreas, iniciadas por equipes do Chile, Argentina e Uruguai, foram frustradas pelas condições climáticas extremas. A esperança de resgate diminuía a cada dia, enquanto os sobreviventes se viam cada vez mais isolados em um mundo de neve e silêncio. Durante 70 dias angustiantes, 16 sobreviventes resistiram ao frio, à fome e à dor, esperando por um milagre. A história de sua luta é um testemunho da força do espírito humano, da capacidade de superar adversidades inimagináveis. A reviravolta veio quando 2 sobreviventes, Roberto Canessa e Fernando Parrado, decidiram buscar ajuda por conta própria. Após uma jornada de 10 dias pelas montanhas, eles encontraram um homem que os ajudou a avisar as autoridades chilenas. O resgate, um dos mais incríveis da história da aviação, trouxe de volta à vida os 16 sobreviventes. A tragédia do voo 571 é uma história de sobrevivência, de esperança e de fé. É um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a força do espírito humano pode prevalecer. Agora me conte nos comentários qual foi a história mais perturbadora apresentada nesse vídeo e também qual delas merece ser contada de uma forma mais completa. Não esqueça seu like e sua inscrição para ajudar em nosso crescimento na plataforma. Tenha bons sonhos!